A existência, a nossa existência terrena, a vida terrena, eu não vou dizer que ela é um fardo, que ela é um peso, porque não é. A vida, ela é uma bênção, ela é uma dádiva de Deus, e é nessa vida que nós podemos conhecer Deus. Mas ela nos coloca diante de muitos desafios. Viver e viver bem é um grande desafio. E quando nós estamos aqui nesse congresso, falando dessa questão de colocar ordem na nossa vida, no nosso mundo interior, ou seja, no nosso ser, na nossa relação com Deus, na nossa relação conosco mesmo, na nossa relação com o nosso próximo. Quando nós falamos disso, colocar ordem nesse mundo interior, nessa parte invisível, mas muito real do nosso ser, que é o nosso coração, a nossa alma, essa parte intangível e não material do nosso ser. Talvez a grande razão dos nossos conflitos resida exatamente nessa dualidade. Nós somos, não sendo nem de longe platônico, mas nós somos seres duais, ao mesmo tempo que nós somos integralizados, né, integrais, mas nós possuímos uma parte física, uma parte material, e possuímos também uma parte invisível, não natural, não material, que é a nossa parte espiritual. Nós somos seres terrenos, mas somos também seres espirituais. Ao mesmo tempo que nós agimos e reagimos muito em função da nossa vida natural, nós temos também uma parte transcendental. E por vivermos e termos sido colocados nesse mundo natural, nesse mundo material, que é o mundo das representações, das coisas visíveis e representativas, e, consequentemente, também ilusórias, nós podemos correr o risco de viver única e exclusivamente em função desse mundo natural, desse mundo material, e viver uma grande ilusão. Sem transcendência, sem espiritualidade, sem cultivo da nossa alma e do nosso coração. Então, quando nós pensamos nesse mundo interior, colocar em ordem o nosso mundo interior, a primeira coisa que nós precisamos entender: nós não somos apenas seres físicos materiais. Nós possuímos uma alma. Nós somos mais do que aparentamos. Nós somos muito mais do que aquilo que as pessoas olham e veem. A não ser algumas que têm muita percepção e sensibilidade, e que entendem dessas coisas e conseguem nos fitar nos olhos, e assim também perceber a nossa alma, porque a Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma, e por isso, muitas vezes, olhando para uma pessoa, você consegue ir além do mundo aparente, visível, palpável, e através dos olhos
das expressões dos olhos, da face, você consegue penetrar-lhe o coração e saber em que estado está aquela alma, aquele jardim, aquele mundo interior. Então, é preciso entender isso. Nós possuímos uma alma. Nós somos muito mais do que aquilo que as pessoas veem. Nós temos um coração. Nós temos uma alma que, segundo a Bíblia, ela tem sede de Deus. Eu estava sentado aqui agora, o Neto chegou com uma garrafa d'água. Parece que ele estava adivinhando que eu estava com sede, a boca seca. E a Bíblia diz que a nossa alma também tem sede. E que a sede que a nossa alma tem, esse nosso ser interior, não é dessa água que nós bebemos, mas é uma sede de Deus. Ela tem sede de Deus, ela tem fome de Deus, ela suspira, a nossa alma suspira, anseia por Deus e por sua presença. Assim como as corças suspiram pelas correntes de água, assim a minha alma tem sede de Ti, ó Deus. Então nós possuímos uma alma. Mas às vezes trazemos-a tão calada, tão estrangulada, que não nos apercebemos dos seus clamores e dos seus anseios. E tampouco sabemos que existe esse lado do nosso ser que precisa ser cultivado. Nós não somos apenas seres físicos para comer, beber, dormir e outras coisas mais. Nós também não somos o que Descartes falou quando ele disse: penso, logo existo, transformando o ser humano num ser puramente racional. Se a gente pudesse fazer uma caricatura, o desenho que ele fez do ser humano, a partir do penso, logo existo, se eu sou capaz de deduzir, se eu sou capaz de fazer induções, se eu sou capaz de um pensamento analítico, se eu sou capaz de construir conceitos e racionalizar a minha existência, aí eu posso dizer que eu existo. Mas o homem é muito mais do que um ser racional. Ele é muito mais do que um ser físico, ele é muito mais do que um ser racional. Nós possuímos uma alma. Nós temos sede de transcendência, de uma vida espiritual, de um relacionamento com Deus. E aí eu já entro no outro ponto, que eu gostaria muito de falar nessa noite, é que a única forma desse ser, esse ser humano, ele ser completamente integralizado, a única forma dele ser pleno é através de Deus e da presença de Deus. Quando Deus nos criou ali no Jardim do Éden, a presença de Deus e a relação com Deus não nos deixava sentir falta ou desejar além ou aquém daquilo que a gente pode ou daquilo que a gente quer. A relação com Deus, ela nos totaliza. Depois que o pecado entrou na nossa vida e na nossa história, o pecado nos transformou num vaso quebrado ou num vaso rachado, cheio de fissuras. E a única forma desse vaso ser colado, dele ser pleno, dele ser integralizado novamente,
é quando nós nos voltamos para Deus e fazemos de Deus aquilo que Ele era para nós lá no Jardim do Éden. É a única forma, é a única maneira desse ser humano, desse nosso ser humano, que é todo esse complexo que eu acabei de falar, a única forma desse ser pousar, sentir plenitude, esvaziar-se de desejos que o faz flutuar, que o faz levitar, a única coisa que pousa, repousa, plenifica, dá sossego, plenitude para o nosso ser, é Deus, é a presença de Deus. Não é um casamento, não é ter alguém que é muito bom, que ajuda, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas não é o casamento que vai trazer plenitude para o nosso ser. Não é também alcançar aquele sucesso profissional que a sociedade passa para nós e todos nós corremos desesperadamente atrás. Não é comprar aquele carro que você sonhou, não é nada, absolutamente nada dessas coisas que vai trazer plenitude para o nosso ser. E como dizia um colega meu, querendo conciliar coisas inconciliáveis, ele dizia, mas ajuda, né? Teu bolso cheio, um bom emprego, uma conta bancária farta, saúde, tudo redondinho, perfeito, ajuda a gente a ficar bem, né? Eu acho que mais atrapalha, às vezes, do que ajuda. Porque se nós não formos transformados e virados do avesso nos nossos valores e nas nossas concepções, fazendo de Deus o centro da nossa existência, nós não conseguiremos alcançar aquela vida que Deus propôs e tem para nos dar. Então, é possível viver uma vida plena. É possível ser um ser humano pacificado. É possível ser um ser humano que suporta e sabe lidar com os seus desejos, com os seus anseios, quando a alma, o coração, o homem interior, ele está pleno, estruturado, firmado sobre uma rocha, que é uma relação real, cotidiana, de todas as horas, de todos os momentos com Deus. Não apenas uma relação com Deus, que é uma relação domingueira, casual e geográfica, de quando se vem ao templo, de quando se vem à igreja e de quando se canta louvores e ora bonito para Deus. Não, não é isso que Deus tem para nós. É um relacionamento vivo, pleno, que independe do espaço geográfico, que independe das circunstâncias. Ou seja, é em Deus e somente em Deus que nós podemos ter o nosso ser assentado, sossegado e pacificado. Eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14.
Texto muito conhecido. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio ou primogênito da criação de Deus, no sentido de primazia. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos lá, preste atenção. Primeira coisa, o único que pode realmente dizer quem eu sou é o Senhor Jesus. O único que é capaz de sondar o meu coração e todo o meu ser é o Senhor Jesus. Não adianta a semelhança de Laodiceia eu pensar algumas coisas de mim mesmo, se o que eu penso de mim mesmo não for o que o Senhor Jesus pensa. Não adianta eu viver de representações, não adianta eu aparentar externamente aquilo que o meu interior não diz, ou seja, não adianta eu conviver com uma dissonância, iludido, porque o Senhor sabe quem eu sou. Ele me olha e me olha por dentro, olha o meu interior. É interessante o quanto esse povo vivia mais do que uma ilusão. A ilusão que eles tinham a respeito deles mesmos era tão absurda que chegava a ser um delírio. Se quem pode nos sondar o interior e dizer quem somos a partir daquilo que somos no coração é o Senhor Jesus, e o que o Senhor Jesus diz deles é uma coisa assustadora. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Mas que delírio é esse? Que loucura é essa? Eles eram arrogantes, eram ufanistas, triunfalistas,
de acordo com o que se via e apalpava e se imaginava a partir do visível, eles achavam que eles estavam bem no filme, estavam bem na fotografia. Mas era um delírio. Porque o que importa é o que Deus pensa de nós a partir dessa sondagem que Ele faz do nosso interior. Colocar o mundo interior em ordem, colocar a alma em ordem, o coração em ordem, primeiro é buscar Deus, o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, para Ele nos contar, para Ele nos dizer quem somos nós. Eu fico imaginando nessa perspectiva do homem interior, Deus jamais faria isso, tá? Podemos ficar tranquilos porque Deus jamais faria isso. Mas imaginemos que se num relance Deus abrisse as cortinas aqui, agora, e permitisse que nós fôssemos contemplados no nosso homem interior. Além desse aparente, além do visível. Se Deus abrisse as cortinas e nos permitisse enxergar uns aos outros da forma como Ele nos enxerga, o que é que Deus encontraria? A insustentável leveza do ser, desejos que pulam de um para o outro, uma alma sem contentamento, que nunca tem contentamento e plenitude? Ou será que nós enxergaríamos como Deus enxerga a partir desse homem interior, seres cheios de representações, dissonantes entre aquilo que carrega no coração e no interior, com aquilo que fala e com aquilo que aparenta ser? É um mundo interior ordenado ou completamente desordenado, dissonante, trincado, rachado, desintegralizado? Porque quando esse homem interior, esse mundo interior, ele está ordenado, nós somos por fora, aparentamos nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso olhar, no nosso falar, aquilo que nós somos por dentro. Colocar o nosso mundo interior em ordem é saber lidar conosco mesmo. É ter perspectiva corretas e acertadas de nós mesmos. Tem gente que não consegue conviver bem consigo mesmo. Não consegue. Ou a autoestima, ela está lá nas montanhas e nas grimpas o tempo inteiro, delirante, ufanista, triunfalista, porque ninguém vive primavera o tempo inteiro, a vida tem momentos de inverno. Ou outros que a autoestima é tão baixa que a vida dele é um inverno. Não vou dizer um inferno, porque não é, mas é um inverno o tempo inteiro. Ele não consegue achar o equilíbrio, não consegue temperar as coisas a gosto, porque isso só pode ser feito com a graça de Deus, com a presença de Deus, com a bênção de Deus. Uma das coisas mais extraordinárias
que a presença de Deus, por meio de Jesus, faz na nossa vida, é nos reconciliar conosco mesmo. Nós somos reconciliados com Deus, somos reconciliados com o nosso próximo, mas somos reconciliados conosco mesmo. Vocês são a geração pós-moderna, a geração que já nasce no mundo fragmentado, relativizado, delirante, virtual. É impressionante o Matrix que a geração de vocês vive. Quando chegam num lugar, eu tenho certeza absoluta que a primeira coisa que pergunta é: tem sinal aqui? Tem Wi-Fi aqui? Porque se não tiver sinal, não tiver Wi-Fi, não dá para plugar na rede e entrar no mundo virtual que se transformou o mundo real de muita gente. A gente assiste alguns filmes e pensa que aquilo é loucura, uma ficção exagerada, mas que pegada, que acerto teve quem pensou aquele mundo virtual do Matrix. Que o cara se conectava e entrava no outro mundo. E era outra pessoa naquele mundo. E naquele mundo ele fazia coisas que um ser humano normal não conseguia fazer. Ele fugia de balas, ele batia em 20, ele andava de moto feito um doido, pulava da moto num caminhão e fazia coisas mirabolantes. É o que a gente faz no mundo virtual. Só que é um mundo virtual, não real. Não real. O mundo virtual é o mundo de pessoas irreais, delirantes, fragmentadas, com o mundo interior completamente desorganizado. Porque a única forma da gente ter os pés no chão é encarando a vida, encarando a realidade, quem somos, quem Deus diz que nós somos e como é que nós nos relacionamos com tudo isso. Ponha ordem no seu mundo interior. Primeiro, entendendo isso, nós somos muito mais do que seres físicos, brasileiros comedores de arroz e feijão. É muito mais do que isso. Nós somos muito mais do que seres racionais, capazes de acumular informações, capazes de conceituar, de dar nome às coisas, de entender as coisas. Nós somos seres espirituais. Nós temos uma alma, nós temos um coração. E é a partir daí, desse homem interior, desse jardim interior, que o nosso ser, ele vive pleno ou não. E o único capaz de integrar toda a complexidade desse ser é o Senhor Jesus, é Deus, é a fé, é entrar debaixo da vontade de Deus, é render-se, entregar o reino da nossa própria vontade, para vivermos o reino da vontade de Deus. Quando nós nos rendemos, quando nós morremos, nós também ressuscitamos e passamos a viver em novidade de vida, uma nova vida,
E isso é perfeitamente possível. Na década de 80, quando Milan Kundera foi Prêmio Nobel de Literatura pelo livro que escreveu, Insustentável Leveza do Ser, é outra coisa que me impressiona, é a capacidade dessas pessoas, através da arte, da literatura, da pintura, do cinema, ler o seu tempo e antever o seu tempo. A insustentável leveza do ser. Aquele personagem incapaz de amar. Era o tradicional e o famoso pegador. Era uma aqui, outra ali, outra acolá, numa tentativa de preencher ou de assentar esse ser que nunca se assentava. Ele vivia com essa dor, com essa leveza, ansioso por transcendência, e achava que a transcendência que lhe encheria o coração era o sexo. Era através da sexualidade. E o ser continuava e continua e continuará flutuando. Enquanto nós não entendermos que o Evangelho, a fé em Jesus, a vontade de Deus é totalizante e quer alcançar todas as dimensões do nosso ser, enquanto nós não trouxermos todas as dimensões do nosso ser sujeitas e cativas à vontade de Deus, esse ser continua flutuando. Essa alma continua levitando. Os buracos dela não serão tapados e ela jamais será preenchida.